de volta. Tivemos algum problema aqui com o sinal. Por favor, entrem, porque nós estamos preparados para esta live. Olha, esta live foi motivada porque só esta semana, Mauro Breguet, seja bem-vindo. Esta semana eu tive 8 casos, dos quais 6 que foi como consequência e 2 casos que apresentavam estes comportamentos e depois identificamos hoje exatamente que a sua família também padecia de alguns transtornos ligados pelo seu comportamento. Por isso, por favor, compartilhem esta live, compartilhem, porque hoje o tema, como disse, vai pipocar. Deixa-me ver aqui se a minha convidada já está aqui, porque nós ansiosa para podermos falar e começar logo sobre este conteúdo que é muito importante. Carmen, estamos à sua espera. Uau. Olá. Olá, doutora Carmen. Seja bem-vinda. Obrigada mais uma vez por ter aceito este convite, assim na última da hora, mas foi mesmo necessário. Face aos casos que nós tivemos ao longo da semana. Muito obrigada pela tua disponibilidade, para podermos compartilhar esta informação que é muito rica, muito importante. Boa noite, mais uma vez. Consigo. Boa noite mais uma vez. Meu nome é Carmen, sou médica, colega da doutora Yanina, fazer especialização em psiquiatria. Hoje vou falar acerca de um tema, nos últimos tempos, bastante atual, acerca do narcisismo. Obrigada pelo convite, embora em cima do tempo, mas muito interessante. Claramente. Aqui as pessoas estão muito ansiosas. Eu já vou perguntando, doutora, o que é alguém ser narcisista? O que é este termo narcisista? Eu vou começar por uma história. Espero que estejam dispostos aqui na live para ouvir. O narcisismo, o ser narcisista, vem de uma história. Quem gosta de mitologia grega, depois pode pesquisar. Vem da história de Narciso. Vem que na mitologia grega ele era filho de uma ninfa, que ele era muito belo, nasceu muito bonito. E a mãe, por ver a beleza do seu filho, consultou a magos. Qual seria o futuro do filho? E os magos disseram, ele terá um futuro promissor, mas só se ele não souber da sua beleza. E a mãe, preocupada com aquilo, tirou tudo que pudesse ter um reflexo para o filho em casa. Ele foi crescendo, dizem que ele era um homem muito belo, que recebia várias paqueras femininas, masculinas, mas não aceitava ninguém por achar-se tão belo e cheio de si. Porém, em um dado dia, ele negou uma outra ninfa. E ela, por raiva, pediu, chamavam deusas da vingança, uma vingança para o seu belo amado que a negou. E a vingança foi que um dia ele, a caminhar, encontrou um lago e viu o seu reflexo ali. Ele apaixonou-se pela sua própria beleza e não conseguia acreditar que era tão belo. E ficou ali por dias. Tentava alcançar o reflexo, tentava abraçar, mas via que aquilo não era possível. Tentaram tirar-lhe dali, a própria ninfa apaixonada voltou e ele disse, não, eu sou apaixonado por aquele que eu vejo no lago. E é daí onde surgiu o termo narciso, aquele que apenas gosta de si. O que é ser narcisista? Antes de mais nada dizer o que é a personalidade. A personalidade é um conjunto de características biológicas, sociais, culturais e ambientais que compõem o indivíduo. Nós, quando nascemos, temos aquele que Freud, na psicanálise, chamava de narcisismo primário. A criança vivia por si na barriga da mãe. Sabia que ela manda o alimento, eu recebo os nutrientes, não preciso de ninguém para continuar crescendo. Mas quando ele sai para fora, ele acha que é o centro, porque ele chorou, mudamos a fralda.
Ele chorou, vamos dar de comer. E por aí vai. Mas quando ele vai crescendo, ao longo do tempo, ele percebe que o mundo não gira em torno dele. Se eu tenho fome, eu tenho que dizer, mãe, tenho fome. Vou para a cozinha, busco algo para comer. Nem todos têm que estar atentos à minha pessoa. O que é a perturbação da personalidade narcisista? É aquele que naquela personalidade, este conjunto que eu falei anteriormente, ele, em vez de desenvolver de uma forma normal, ele desenvolve de uma forma anormal aqueles que deviam ser os traços normais da sua personalidade. Ou seja, o narcisista, ele é focado em si. Ele é uma pessoa egoísta. O seu traço central é esse egoísmo, falta de empatia com os outros e divide-se em dois tipos. Tem um narcisismo grandioso, que é aquele indivíduo, eu sou belo, eu sou perfeito, sou melhor que todos, ninguém faz como eu. E tem um narcisismo vulnerável, que é aquele que eu não sou capaz, eu tenho uma baixa autoestima e também na sua baixa autoestima quero que o mundo esteja a viver consoante a sua presença. Ou seja, eu estou triste, parem tudo, venham cuidar de mim. Eu não consigo fazer as coisas. O centro das atenções sou eu. Não sei se ficou claro, doutora Yanina. Muito claro, eu aqui já estou com uma lista das características. Eu acho que todos devem ter uma lista enorme de pessoas com alguma característica que a doutora mencionou. Agora, doutora, no nosso ambiente de trabalho, como é que nós conseguimos identificar alguém com esta personalidade? Quais são as características que podem nos apresentar? O indivíduo narcisista, eu vou dar mais características agora. Primeiro ponto, é um indivíduo que acha que ele é melhor que todos, que ninguém faz melhor que ele, mesmo sabendo que ele não é capaz. Ele acha-se melhor que todos. Segundo, é um indivíduo invejoso e ele acha que todos têm inveja dele. Se a doutora Yanina progride no seu trabalho, eu fico com a inveja. Por que ela está a progredir e eu não? Mas se em algum momento eu recebo uma promoção, eu acho que a doutora Yanina está com inveja de mim, porque eu fui promovido. E eu não tenho, não sou empático. Vou dar um exemplo da nossa profissão. Como médicos, pode acontecer um imprevisto, a doutora Yanina ter um problema com o carro, tráfego, não conseguir estar numa urgência e por aí vai. E ligar para mim, Carmen, peço que me substituas até que eu chegue. E eu não tenho aquela empatia, que aquilo também poderia acontecer comigo. Não, vira-te, dá um jeito. Eu não sou culpado, esse problema é só teu. Ele não tem empatia pelo outro, pelo problema do outro. Dizer que o narcisista não consegue se colocar no lugar do outro. Muito, muito interessante. E no relacionamento conjugal, quais são as características? Eu acho que todos vão ficar mais atentos agora. E anotem, por favor, está muito interessante. Vamos, doutora, estou ansiosa Olha, já. o narcisista, ele, primeiro ponto que acho que vai vos chamar a atenção, é aquele chamado mulherengo. Alô, doutora Carmen? Travou aqui? Consegues ouvir? Doutora Carmen? Alô, doutora Carmen? Acho que falhou aqui um bocadinho a ligação. Tá muito interessante. Doutora Carmen? Deixa eu ver. Acho que ficou sem ligação. Deixa aqui voltar a convidar a ela. Por favor, não saiam daí, porque hoje o tema está muito, muito interessante. Deixa aqui voltar a convidar a ela. Ficou sem sinal. Já fiz o convite, ela entra dentro de instantes. Precisamos deste conteúdo. Alô, doutora Carmen? Alô, doutora Carmen? Alô, doutora Carmen? Não saiam daí.
Problemas técnicos normalmente acontecem quando a conversa está muito, muito interessante. Deixa-me voltar aqui a convidar a ela. Porque hoje não saímos daqui sem terminar este conteúdo. Não saímos daqui antes de termos essa informação. Hoje precisamos sair daqui claros, identificarmos esta personalidade e sabermos como lidar com ela. Deixa-me voltar a convidar a ela. Deixa-me voltar aqui a convidá-la. Pode ter tido algum problema. Deixa-me ver. Doutora Carmen. Alô, doutora Carmen. Olha, eu penso alguém que poder ligar para ela para poder saber, porque eu não posso sair daqui da live. Enquanto isso, vamos falar. Eu sei que tem muitos colegas aqui, peço que liguem para ela para saber qual é a dificuldade que ela apresenta, para poder dar continuidade aqui com a nossa live. Vamos tentar mais uma vez, para ver se consegue aceder aqui. Olá, doutora Ana, olha, tivemos um problema técnico, mas estamos à espera aqui de retomar a nossa ligação com a doutora Carmen. Para voltar para a conversa, está muito interessante. Olá, doutora Nelson, seja bem-vindo. Só estou à espera aqui da doutora Carmen, falhou aqui a ligação, vamos ver se conseguimos aceder a ela novamente, porque estávamos em uma parte muito interessante e estávamos a falar qual é o comportamento de um narcisista dentro do relacionamento. Acabamos de falar sobre o comportamento dentro do seio do trabalho, que uma das características que mencionou é que trata-se daquelas pessoas que normalmente acham que sabem tudo, não têm empatia com o próximo, principalmente com os seus colegas. Deixa-me aqui voltar a convidar. Olá, Macaúzi, seja bem-vindo. Tagiri também. Vamos ver se conseguimos ligação. Olá, doutor. Estou de volta. Estou com problemas de energia aqui em casa, então a minha rede está a oscilar muito. Imensas desculpas, pessoal que está na live. Então estava a ver como é que estava. Ok. Oh, tranquilo. Olha, que ficaram à tua espera. Tivemos novos convidados. Está desculpada. Doutora, vamos para aquele tema, aquele conteúdo que ias deixar agora. Como é que se comporta um narcisista dentro do relacionamento conjugal? Quais são as características? Como ia dizendo, primeiro ponto, ele trai muito. Já estava a dizer que ele trai muito. As outras pessoas são holofotes na vida dele. Não porque ele tem amor ou carinho por esta pessoa. Na cabeça dele, ele é um holofote para a minha vida. Então, tu tens que gostar de mim porque gostas, não por alguma razão especial. Então, eles não têm um amor, são relações vazias. Em psiquiatria, dizemos que são relações com baixa afetividade. São aquelas pessoas que não sabem demonstrar afeto, demonstrar amor. Mas tem um ponto interessante no narcisista, na relação amorosa. Porque a pessoa vai me dizer agora, mas, doutor, ele quando começou a namorar comigo era perfeito. Por uma simples razão. O narcisista é um bom predador. Ele, quando quer conquistar a sua presa, ele é perfeito, é o perfeito namorado. Ele estuda-te em todas as esferas da tua vida. O que é que tu gostas de comer? Onde tu gostas de estar? Abrindo mais o verbo, até nas relações íntimas. Como agradar uma mulher e como agradar um homem. Mas no momento que ele já segurou a sua presa, que conquistou a sua gazela, ele afasta-se. Dizes, mas ela amava-me tanto, tratava-me tão bem no início do namoro, mas da noite para o dia ele mudou. Ele não mudou, ele já era assim, ele estudou-te. Porque os narcisistas são grandes manipuladores.
e eles estudam a personalidade da pessoa. E tem outro porém que acontece. Normalmente os indivíduos narcisistas apaixonam-se por mulheres que também têm um problema chamado perturbação da personalidade dependente. Ou seja, aquela pessoa que é carente de afeto, da afetividade. Então, naquela primeira fase do namoro, eles dão todo o afeto que aquela mulher tem carência, ou aquele homem tem carência. E ela, quando já está apegada a esta pessoa, já não consegue sair. Por isso pergunta, ele me bate, ele me faz mal, mas ela não consegue sair daquela relação. E ela não sabe explicar porquê, ela diz-se dependente daquilo. É um outro fato que acontece com estas relações. Olha, o que a doutora explicou agora, exatamente todos esses sinais tivemos na consulta. E por acaso eu tenho o privilégio de, desses 2 meses, ter estado na consulta com a doutora e nós identificamos alguém que apresentou estes todos sintomas que agora a doutora referiu. Mas como é que apareceu a consulta? Apareceu por dor de cabeça. E quando nós pesquisamos, começou a chorar a consulta. Por quê? Porque estava num ambiente tóxico e nem tinha noção que aquele ambiente é que lhe causava aquela situação toda. Com dificuldade para dormir, muita ansiedade. Olhem que chegou à consulta a mexer assim as mãos. Né? E dizia que tinha tremores, eram sinais de ansiedade. Então, é muito crucial que nós tenhamos cuidado e coloquemos em mente todos esses sinais para podermos reconhecer e ajudar também as pessoas que lidam com alguém que tenha este comportamento. E este comportamento, doutora, pode afetar os filhos e como é que afeta os filhos? Em relação aos filhos, não falei anteriormente, mas normalmente o narcisista tem uma base de um outro narcisista na família, ou a mãe, ou o pai, ou alguém muito próximo. Que isso também perpetua. Ele passa por um trauma na infância, pode ser uma violação, agressão física, psicológica, e ele acha que este é um modus vivendi. A minha mãe era assim, o meu pai era assim, então eu também posso ser assim. Se correu bem com eles, vai correr bem comigo. Mas esta mãe, este pai narcisista, ele projeta nos seus filhos aquilo que ele sente. Ou seja, é um pai que diz: meu filho, tu tens que ser o melhor da escola, porque eu sou um homem muito importante. Sou uma pessoa de influências. Como é que tu não consegues? Eu sou mais inteligente. No meu tempo, eu tirava 20 a tudo. E cobra muito desta criança. É uma criança extremamente cobrada, mas não por ela, para agradar o ego do seu pai ou da sua mãe, que é a narcisista neste momento. É aquele filho que cresce e diz ao filho: tu não serias nada se não fosse eu. Sempre joga na cara do filho: tu não és nada. Tudo que tu és é graças a mim. E esta criança vai crescendo com aquilo e nós chamamos de um termo em psiquiatria, ele cresce e dissocia. Ou seja, como se a sua mente e o seu corpo desconectasse. A minha mãe já disse que eu sou problemático. O meu pai diz que eu sou problemático. Então ele cria um mecanismo de defesa do ego. Tipo, mas não é verdade. Eu sou bom naquilo que eu faço. Não é o que a minha mãe ou o que o meu pai disse que eu sou, que me define. E ele começa a perpetuar aquele comportamento que o seu pai ou a sua mãe tinha. Olha, isto é mais um outro caso que nós tivemos. Por acaso, foi uma estudante minha que procurou-me porque tinha tremores, caía muito. E quando eu pesquisei, eu percebi que tinha um ambiente tóxico. Solicitei à mãe e a mãe explicou exatamente o que a doutora aqui está a explicar, que o ambiente é exatamente esse, que as crianças eram muito cobradas, que sentiam-se melhores na ausência do seu pai e rezavam para que o seu pai saísse de casa. E chegou ao ponto de dizer: eu ficaria muito feliz se eu levasse a minha mãe e as minhas irmãs fora de casa, porque aquele ambiente vai matar a minha mãe. Então, é muito mais profundo do que nós imaginamos. Isto é uma realidade que acontece e reparem que os filhos
deste narcisista, uma tentou suicidar-se e a outra também com ideação suicida e a outra mais nova com isolamento social. Então, conseguimos perceber o impacto deste comportamento no seio de uma família. Por isso, por favor, se conhecem alguém, se estão a lidar com esta situação, procurem por ajuda, porque vão tornar os vossos filhos doentes. E a qualquer momento também, com tentativa de suicídio, vamos procurar por justificações fora, enquanto o real problema está dentro do nosso seio familiar. Vai já outra pergunta, doutora. Quais são os desafios enfrentados pelo parceiro no relacionamento em que alguém é narcisista? Mas antes disso, doutora, existe alguma diferença entre ter traço narcisista e ter uma personalidade narcisista? Todos nós, de uma forma geral, temos traços de personalidades. Porque Freud definia que nós temos traços centrais da nossa vida e temos traços secundários. Eu posso ter como um traço central ser uma pessoa extrovertida, mas como traço secundário posso ter um traço de timidez, de ansiedade. Então é um traço secundário que não define aquilo que eu sou. Os indivíduos com a perturbação da personalidade narcisista têm uma doença da personalidade. Ele já tem uma doença, essa grandiosidade é o seu foco central da sua doença. Enquanto um traço narcisista, todos nós temos. Todos nós temos. Não vamos desmitificar de que uns têm, outros todos temos. Porque todos nós pensamos, eu sou bom naquilo que eu faço. Eu olho para o espelho, acordo de manhã e digo, não, eu consigo, eu estou bonita hoje. Eu sou boa naquilo que eu faço. E é bom, porque faz bem ter este estímulo. É um traço, mas é um traço secundário que faz parte da tua personalidade normal. Por quê? Porque está na medida certa e no momento certo. Ao contrário da perturbação da personalidade narcisista, que é uma pessoa que está doente na personalidade. Que aquilo é o foco da sua vida. É muito, muito importante esta diferença, porque senão vamos colocar todos na linha de personalidade doentia, ou seja, narcisista. Agora, este comportamento pode afetar na saúde mental, por exemplo, do cônjuge, do colaborador dentro de uma empresa ou de um trabalho, ou não? Pela sua experiência? Da experiência do que eu já vivenciei, ter um colega narcisista é ter uma relação tóxica no trabalho. É aquele indivíduo que ninguém quer trabalhar com ele, por ele ser maltratado por este indivíduo, o seu colaborador, o seu colega já não o ajuda. É um indivíduo extremamente isolado, os outros não aceitam conviver com ele. Porque dizem, eu não espero nada desta pessoa, porque nunca está pronto a ajudar ninguém. É aquele que quer sempre levar os louros por todo o trabalho, mesmo que tenha sido um trabalho de equipe. E tem aquele foco de inveja. E esta inveja tem um porém, que ele é capaz de extrapolar os limites, ou seja, passar por cima dos outros para alcançar os seus objetivos. Eu não importo se a Maria ou o João estão à minha frente, se eu tenho o objetivo de ser o melhor, porque eu tenho essa grandiosidade do meu narcisismo, eu vou passar por cima de todos. E todos que estão ali ao meu redor não se sentem à vontade sequer de conversar comigo, porque sabem que é aquele que nós temos o termo X9, aquele que vai vender-nos. Aquele que é um manipulador, um mentiroso, o capaz de qualquer coisa para alcançar os seus objetivos. É típico do narcisista. Nas relações conjugais, é aquele indivíduo que tem uma relação tóxica. É um indivíduo que não sabe dar afeto. Vamos partir do princípio. Tens um namorado narcisista que no início ele era perfeito contigo, tratava-te bem, trazia rosas, mandava-te mensagem de bom dia, boa tarde, boa noite, abria-te a porta do carro. Um romântico à moda antiga. E de uma hora para outra faz um gato. Muda completamente de comportamento. Já não te diz nem sequer bom dia, fica uma semana sem falar contigo. Já não te dá satisfações. E quando tu tentas cobrar a estes indivíduos, eles têm algo peculiar da sua personalidade. Eles vão dizer que a culpa é tua. Vão fazer sentir esta vítima, vão se vitimizar diante desta situação, sabendo que eles são os culpados. Não. Eu faço isto porque tu mudaste.
Ele é que é o traidor, muitas das vezes, não, tu é que me traz. E são esses que têm aquele comportamento que está sempre a mexer. O telefone da esposa, quer saber onde ela está e vice-versa. Onde é que ela está? Porque ele pensa que a mesma mente doentia que ele tem neste momento de manipulação, esta mulher ou este homem também tem. E muitos destes desenvolvem aquilo que nós chamamos de perturbações parafílicas, ou seja, de alterações de preferências sexuais. Os narcisistas desenvolvem aquilo que chamamos de sadismo. Por eles não terem empatia pelo outro, eles têm prazer em ver o outro a sofrer, em agredir o outro. E depois ele chega e diz, a culpa é tua. Eu fiz isto porque tu provocaste. Por que saíste? Por que falaste assim comigo? A culpa é tua. Mas olha, eu prometo que eu vou mudar. Eles são bons em manipulação. Eu prometo que eu vou mudar. Mas tu é que tens que mudar primeiro porque a problemática és tu. E aquela mulher, e aquele homem, vai ruminando esse sentimento. Ou seja, vai se martirizando. Não, a culpada sou eu. Eu é que provoquei isto tudo nesta relação. Mas muito pelo contrário. Dizer algo muito importante. Os narcisistas estudam as suas presas. Eles não escolhem qualquer mulher ou qualquer homem. Eles sabem que esta mulher, este homem tem um perfil que se agrega à minha personalidade. E a capacidade dela sair, ela não vai ter. Por isso que escolhem esta mulher ou este homem. Muito, muito interessante. Doutora, agora falamos em mudança. Tentar perceber quais são os mitos que normalmente devemos desmistificar em relação ao narcisista. Um mito bastante importante que eu gostaria de dizer agora é que o narcisista, nós temos na cabeça, ele é assim. Acho que já ouvimos pessoas, amigos conhecidos, pessoas daquela família, como são chatas, são mazinhos, são estupidinhos, é feitio deles. Então, não tem como mudar, eles nasceram assim. É o coração dele, ele não tem como mudar. Não é verdade? É claro que o narcisista, infelizmente, os livros até relatam, eles evoluem de forma crônica. Não melhora se não tiver uma intervenção do psiquiatra, do psicólogo. Por quê? Porque este indivíduo, ele já tem aquilo enraizado na sua mente, como eu falei, que eu sou o centro do mundo. Mas se eu fizer as minhas terapias cognitivo-comportamentais, se eu tenho um parceiro, o meu psicólogo, o meu psiquiatra, vai ensinar-me que, olha, o teu comportamento, de que quando o teu colega pede uma ajuda, naquele momento, podes não estar preparado, mas deves ter uma resposta adequada a como vivemos na sociedade. A tua parceira cobra atenção, tu tens que ligar para ela, tens que conversar com ela, tentar demonstrar afeto. Porque eles, como são vazios de afeto, têm dificuldade até para exprimir. É neste momento que, fazendo aquelas terapias, conversando com este paciente, ele começa a lidar já com o seu problema. Como gerenciar? Estamos agora a ouvir umas teorias que fora está-se a fazer muitos estudos para algumas terapias alternativas para tratar o narcisismo. Alguns falam do mindfulness, com base na yoga, interiorização do eu, para ajudar estes pacientes, ou até mesmo fármacos. Mas isso ainda está em estudo. Quando tivermos alguma novidade, prometo que volto a informar. Mas neste momento, o acompanhamento psicoterápico é golden standard. Como eu digo, é a coisa mais importante, é a dica de ouro para ajudar este indivíduo ou esta indivídua. Falta um mito que eu aprendi muito com a doutora, que a doutora não falou, que ele vai mudar. Que ele vai mudar. Peço para a doutora falar sobre isso. Ele, se não tiver ajuda, ele não vai mudar. Ele não vai mudar. É aquele tipo de homem, aquele tipo de mulher, principalmente nos homens, porque falo tanto deles por quê? Porque mesmo os livros, a literatura e a experiência prova que é mais frequente nos homens. A personalidade narcisista. Este homem, se não tiver acompanhamento, o final é um vai ao cemitério e o outro vai à cadeia. Ou os dois vão ao cemitério. Porque alguns, por estarem a lidar com esta situação
há tanto tempo, ela já adequa. São mulheres tipo, tanto faz. Ela já foi tão hostilizada, sofre tanto. Se morrer, morri. Paciência. Quem vai gostar de mim? Porque ele hostiliza. Ele toca ali naquele teu problema de baixa estima. Quem vai gostar de ti? Com esses filhos que tu tens. Estás gorda. Porque isto? Porque aquilo? E tu dizes, eu vou manter-me aqui. Ele não vai mudar. Ele vai continuar com este comportamento se não tiver acompanhamento. E eu sempre digo, se tu notas, passou um tempo, 2 tempos, 3 tempos, este homem não muda, está a fazer mal à tua saúde mental. Porque é a mesma mulher, é o mesmo homem que ele desenvolve ansiedade, desenvolve depressão. Porque é aquele filho, é aquele marido, é aquela esposa que só de pensar em voltar para casa, vou encontrar o demônio em casa. Cozinhei uma comida com amor e carinho. Tu nem sabes cozinhar. Quem cozinha bem é a minha mãe. Tu nem sabes nada. Nem sei porque casei contigo. Eu mesmo, filho, tu és tão burro, nem pareces meu filho. Então, tu já começas a ter até ansiedade. Meu Deus, eu sou de pensar ao meu pai dizer que eu tirei 8, 9 valores. Já ouvi casos de filhos a chorarem porque tiraram 16 valores. O meu pai, se eu não tiver 18 valores, não posso entrar em casa. É muito comum. Sem essa nota, vais dormir na rua. Como é que esta criança cresce? Uma criança ansiosa, uma criança deprimida, porque ela tem medo de falar com os seus pais. Uma parceira tem medo de falar com o seu parceiro, de pedir uma ajuda. O colega de trabalho tem medo de falar contigo. A convivência é tóxica. Tu não sabes como lidar com aquela pessoa. E muito importante, o nosso país, nos últimos tempos, temos ouvido muito falar de suicídios. Os filhos desses indivíduos, os parceiros destes indivíduos, cometem suicídio. Porque eles tentam matar a dor que eles têm dentro deles de alguma maneira. Se os que estão lá fora não estão a conseguir me ajudar, e a pessoa que vive comigo é a própria pessoa que me hostiliza, para que eu vou viver? Eu vou matar-me. É a melhor coisa que eu tenho a fazer. E eles têm um porém. Este indivíduo, quando se suicida, quando vão perguntar o que aconteceu, nós viemos a fulana feliz, não é possível. E ele vai dizer, eu tratava tão bem a ela. Eu não sei por que ela fez isto, porque eles também têm boa manipulação. E aquela nosso amigo, nosso primo, nosso irmão já foi. Mas há sinais que ela foi dando. Aquela amiga que tu tinhas, que convivia com os outros, para de conviver. Era uma mulher cheia de vida, que gosta de um bom batom, como eu e a doutora Yanina, para de usar maquiagem. Porque, não tenho tempo, tenho pressa, porque o meu marido, porque aquilo, para de trabalhar. São pequenos sinais que vão acontecendo e nós, como pessoas próximas, estamos ali para dar o suporte. Porque estas pessoas sentem-se tão sozinhas. Porque o próprio narcisista diz, quem vai te apoiar quando tu contares? Tu estás sozinha. Achas que alguém vai gostar de ti? E acabam cometendo suicídio. É diferente do setor do trabalho. Se a doutora Yanina achar que eu sou narcisista, vai afastar-se de mim. Vai cortar laços comigo de trabalho, de amizade, seja lá o que for. Porque sabes que a minha amizade, a minha convivência é tóxica. E te afastas. Agora, num casamento, um pai e filho, não é possível. Então, este indivíduo toma atitudes drásticas. Então, é importante, quando este indivíduo chegar a dizer, eu já não sei o que fazer, relatando estes sintomas todos que eu fui falando, estes comportamentos, saber dizer, minha querida, meu querido, se não está a dar, toma uma decisão de vida, começa de novo. E sermos o suporte destas pessoas. Porque às vezes ele pensa, eu tenho uma casa, porque normalmente o narcisista é muito bom no que ele faz. Ele no trabalho é aquele que vai ser o melhor e vai lutar para estar sempre no melhor. E vai em casa, por fora. Ele é um bom provedor. A mulher é uma boa provedora. Nas fotos, ai, tudo que esta mulher faz, o que este homem faz, perfeito. Se eu, Carmen, chego e digo, eu quero sair daquele casamento, quem sai desse casamento por quê? Tu tens tudo, tu reclamas à toa. Esta mulher volta, encolhe e vai vivendo aquela hostilidade, não sai. Quando uma mulher diz, eu estou a viver um inferno em termos de minha saúde mental, nós como pessoal de apoio devemos ser aquela base. Nós chamamos de base de suporte, base de apoio, de dizer sai, começa de novo. A doutora Yanina, numa das consultas, disse algo muito interessante.
É preferível ser feliz numa cabana do que ser infeliz, deprimido, ansioso, dentro de uma mansão, rei de chão, primeiro andar. Estar com uma mulher que te faz mal. Não precisamos de ter vergonha de bater a porta do nosso pai, da nossa mãe, e dizer estou a voltar para casa. Dos nossos irmãos, estou a voltar para casa, porque eu já não aguento aquela relação. Ela vai matar-me. Porque temos aquela coisa, como chamam as sungacates, as nossas avós. O quarto levantamos, lar é assim, filha, aguenta lá. Aquele ali vai mudar. Não vai mudar. O narcisista não muda sem suporte. Se for necessário sair deste lar tóxico e ires começar de novo, se ele mudar, procurar ajuda, perfeito, podemos pensar. Mas se ele não procurar ajuda, tu és capaz de começar de novo. É este suporte que devemos dar a estas pessoas, porque elas sofrem muito sozinhas. Porque o narcisista em casa é o próprio demônio, como dizem. Mas na rua é o próprio gentleman. Ele sai contigo, vai a uma festa contigo, ele abraça-te. Enquanto de manhã deu-te um punchline, deu-te um soco. Ele é o próprio que vai te comprar a base da MAC. Amor, faz maquiagem. Chegamos lá, abraça-me, tá tudo amor, amor para cá, para colar. Voltas para o carro, apanhas de novo. Esta mulher está a sofrer e não sabe para onde ir. É muito disso que acontece, que nós devemos ter a capacidade de apoiar este indivíduo e este indivíduo que passa por isso. Doutora Carmen, temos aqui algumas dúvidas. Primeiro, será que a nossa cultura africana não é um fator para camuflar a personalidade narcisista nos casamentos ou nas famílias? A nossa cultura africana, no geral, realmente camufla. Por quê? Há narcisistas que são treinados assim, em casa, pela própria mãe, pelo próprio pai. Por exemplo, nos homens. Meu filho, você é homem. Mulher, quando chega, você tem que ajoelhar para te servir comida, para te lavar os pés. E este homem vai crescendo com isto, vai moldando a sua personalidade. Vou cortar um pouco este tema, mas vou dizer algo importante que muita gente não sabe. A personalidade de uma criança é formada desde a infância e ela só para aos 18 anos. Antes dos 18 anos, não podemos considerar um transtorno da personalidade. Chamamos de uma perturbação da conduta. A criança ainda está a desenvolver a sua personalidade, que ela ainda não tem maturidade da sua personalidade. Então, esta criança vai crescendo vendo esses exemplos. São os tais fatores ambientais e culturais que vão moldando este indivíduo. É aquela mulher que ela acha normal. Chega a casa, às vezes, se for uma médica, como a doutora Yanina, como eu, 21, 22 horas, estás a chegar, está ali a galinha viva, vai lá depenar e cozinha. Mas já está noite. Tu olhas, mas como é que isso é possível? Mas naquela noite, porque queres preservar aquele ar, vais lá no frio, vais depenar a galinha, preparas o carne e ele está bem sentado, à tua espera. Porque ele é homem. Porque minha mãe ensinou que homem é homem. Homem, pegar panela, homem, ajudar uma mulher, o que é isso? Porque também a nossa educação, o fator social, cultural também dá um input. Se eu já tenho aquele gatilho, aquele traço central que eu já disse, de grandiosidade, que eu, só estimula mais. É a mesma coisa, se eu como um monte de olhos, como um monte de açúcar, eu não vou ter um gatilho para ser hipertensa, para ser diabética. É o tal gatilho. A nossa educação também molda este indivíduo. Agora que o Simango disse, olha, isso também acontece com os homens. Acho que estão a sentir-se mais, que a conversa está mais direcionada para a mulher. Ai, não fiquem com ciúmes. É mais frequente, sim, a personalidade narcisista nos homens. Mas há mulheres também narcisistas. Mulheres que agridem, que hostilizam homens. E é pior com eles. Porque como é que vais dizer, tu estás a deixar a tua esposa, a tua família, e normalmente vira, diz, ele é que traiu-me. Aquilo que eu falei, que eles são grandes manipuladores, e a traição que eles cometem atribui ao outro. Ele traiu-me. E este homem fica com vergonha de ir à esquadra, porque sofreu agressão física, psicológica. Com que cara eu vou dizer que aquela minha mulher é que me bateu com pau? Os meus amigos que vão pensar, você é matriarca, bate ela também.
O que é que os meus amigos vão pensar se eu disser que sair de casa porque viver com aquela mulher é um inferno? O que é que os meus pais vão pensar se eu sou o provedor? Os homens também têm que tirar esse mito, porque também há aquilo que o homem já foi forjado, eu sempre digo, por Deus, que ele tem um instinto provedor, que ele é muito família, tirando um e o outro, que pronto, engravidou, a mulher deixou, não quer saber, ou é o eterno solteirão. Mas ele é muito provedor. Se ele não tem esta personalidade narcisista e outros problemas da personalidade, ele ama a sua família e lhe convém ficar ali. Então, ele pensa duas vezes antes de sair, porque os meus filhos vão crescer na mão de um padrasto. Será que essas pessoas que ele vai encontrar, que a minha parceira vai encontrar, vão tratar bem os meus filhos? E isso nos homens pesa muito. Ao contrário de que acontece conosco mulheres. Muitas das mulheres saem de uma relação e às vezes nunca mais se relacionam. Vamos só fazer as contas aqui. Quantos viúvos e viúvas que vocês conhecem, que há viúvas que não se casam mais? E elas seguem cuidando da família, dos seus filhos. E para elas não lhes faz diferença. Não que a sociedade vai lhes hostilizar por isso, mas porque a personalidade da mulher, que diz, eu sou capaz, se encontrar alguém, tá bem, tá certo. Mas se não encontrar, eu também consigo. A mulher tem essa capacidade de recomeçar. O homem já é muito dependente quando é ele nessas situações. A mulher que era matriarca daqui, nós temos, eu preciso de alguém para me ajudar com essas crianças. São poucos que conseguem gerir uma família se não tem suporte da mãe, de uma sogra, que era tem uma sogra, ou de uma irmã, de uma prima, que ajude com essas crianças. Ele procura, muitas das vezes, a primeira mulher que encontra para lhe ajudar com esta situação. Para dizer que também são os pequenos traços que fazem do homem e da mulher. Uhum. Temos mais uma dúvida aqui. Até que ponto a educação familiar pode ajudar a contornar este problema? Eu acho que é um fator muito importante. Por quê? Uma mãe que desde o início, vou dar um exemplo, eu tenho meu filho ou minha filha, desde pequeno, ele já começa a apresentar os seus traços. Eu, na minha sala, eu sou o melhor, se não vale a pena, aquele fulano ali, lhe bati bem, porque ele xinga muito, porque não sei o quê, pratica bullying. Nós temos um defeito como pais, como tios, como irmãos. O nosso filho, o nosso irmão pratica bullying e deixamos, já são crianças. A geração atual é diferente da geração antiga, que os outros sabiam como lidar com esses problemas. Diz-me se essa criança que vai praticando bullying não é um narcisista em formação, que ele acha que é mais importante que os outros, que ele é melhor que os outros. Eu, como mãe, por mais que não mostre os outros lá fora, eu tenho que ter capacidade de dizer que meu filho, os outros não são menores do que tu, porque tem uma cor de pele diferente, porque tem uma deficiência, porque falam de um jeito diferente. Nós é que temos que partir de casa com isto. Porque muitas das vezes, o que acontece é que esta criança, ele é criança, vai crescer, vai passar, está a forjar a personalidade, que ele acha que praticar o bullying faz parte. E estes que praticam o bullying crescem narcisistas. Então, é importante que este pai e esta mãe comecem a ver este meu filho agressivo, este meu filho nervoso, que não aceita não, birrento. Preciso ter atenção nele. Dar-lhe mais atenção. Não só bater. Você não faz isso, dizer, meu filho, o que é que te preocupa? O que é que se passa contigo? Às vezes, é medo. As crianças não sabem lidar com medo, por isso que agridem as outras. É um exemplo. Porque elas não sabem lidar com aquela situação. E precisam do fator pai, mãe, irmão, tio, ou mesmo o encarregado de educação para dizer, meu filho, esta não é a maneira de tratar este problema. Que tal se fizesse assim? Claramente. Olha, doutora, tem alguém que diz assim, olha, o homem às vezes nem é dependente, mas a sociedade faz uma questão, faz uma pressão social na família ou trabalho para que volte a arranjar uma esposa. Pois é, infelizmente a nossa sociedade, principalmente africana, tem este tabu. Como é que tu vives sozinho? Que tipo de homem é que é esse que não casa? Que não tem esposa? As pessoas vão falar de ti, essas crianças, quem vai cuidar delas? É complicado. E o homem é muito dependente do exterior. O que é que as pessoas vão falar acerca? Note como uma mulher
lida com isso de uma forma muito melhor. Faz parte da personalidade, tanto da mulher, tanto do homem. Nota como a mãe, vamos só falar de trabalhos. Se eu hoje perco o meu trabalho, não sei o que fazer, eu não vou ter preguiça de pegar numa bacia de badias, de fiotes pôr na cabeça para dar de comer aos meus filhos. Olha, um homem não te faz isso de qualquer maneira, procurar o pão. Faz parte da personalidade dele, do traço central dele. O que é que os meus amigos vão falar? Eu, João Fulano, a vender badia, enquanto sou formado pela universidade, não sei das quantas, mestre não sei o que, meu Deus. Mulher nem quer saber se é PhD é o quê. Meu filho não vai dormir com fome. O meu diploma não põe comida em casa. Então, para dizer que isso também parte dos traços centrais, tanto de uma mulher, tanto de um homem. Então, a sociedade também se aproveita muito disso. Doutora, quais são as estratégias que nós devemos usar para quem lida com alguém com comportamento narcisista? A primeira estratégia que eu vou dizer, procura ajuda. O que acontece é que o indivíduo que é casado com o narcisista faz aquilo que chamamos de burnout. Ele também cansa. Ele faz o burnout, de que eu estou esgotado mentalmente, eu não consigo lidar com isto. Mas ele não procura ajuda. E eu, como falei anteriormente, pensa no suicídio. É uma maneira de travar aquela dor que lhe estressa tanto, que lhe angustia. Procurar ajuda. Temos muito tabu. Eu vou chegar na psiquiatria, na psicologia, para dizerem que eu estou maluco. E nada, não vou fazer isso. Mas precisa de suporte, esta pessoa. Suporte psicológico. Nós, como amigos, devemos também ter aquela capacidade. Se o meu amigo está a passar por isto, sabemos dar um suporte. Seja homem, seja mulher. E nada. Amiga, fica aí, ele dá-te boa vida. Não. Minha amiga está aflige. Estou aqui para te escutar. O que é que tu queres fazer? Qual é o teu plano? Darmos o ombro, amigo. Muitas das vezes, um ombro amigo vale mais até que chegar a uma consulta, ter o suporte familiar. Nós, em psiquiatria, dizemos que o ambiente, aquela roda familiar faz tudo. Se eu tenho um bom suporte familiar, muitas das vezes tenho a capacidade de lidar com os problemas. Então, o procurar ajuda é o primeiro ponto. O segundo ponto, saber dizer basta. Se achas que chegaste ao teu limite, ninguém é feito de ferro nem de ouro. Até o ouro, quando está no fogo, ele derrete. Dizer, eu isto não aguento mais, antes que me mate, eu vou sair daqui. O saber dizer basta. O que nós temos a dificuldade de fazer. Preferimos ficar ali se martirizando nesta situação, e o fim muitas das vezes é catastrófico, infelizmente. Então, são as duas coisas importantes que eu diria. Procurar ajuda e saber dizer basta. E o terceiro, dizer eu consigo. Eu consigo começar de novo. Eu sou capaz de acordar de manhã e dizer está bem. Vai ser difícil, vou ter desafios, mas eu sou um homem, uma mulher capaz de começar de novo e com a minha mente sã para também poder ajudar os outros. Porque uma pessoa doente não ajuda o outro. Vão dizer, doutora, é porque estás na psiquiatria. Não, não. Tu como é que vais ajudar o teu filho se estás doente? Eu não vou conseguir ajudar o meu filho se eu também estou doente. Eu não vou conseguir ajudar o meu amigo se estou doente. Eu não vou conseguir trabalhar. Imagina o meu caso, chega na minha consulta, se eu estou doente, o que é que eu tenho para passar para os outros? Então, saber dizer de que a minha saúde mental é mais importante que tudo. E eu mereço viver e continuar. Ótimo. Eu sempre digo, nós precisamos reconhecer o que nós conseguimos aguentar, lidar e o que é defeito de fabrico. Quando eu falo defeito de fabrico, os pacientes riem-se, mas é verdade. Há pessoas que nós sabemos que ele não vai mudar, por mais que a gente faça o que a gente quiser, não vai mudar. Então, temos que ser nós a mudarmos daquele ambiente antes que ele nos mate, como disse a doutora. Tem mais
dúvidas aqui, doutora, querem ter o contacto, porque tem uma doutora que tem muitos pacientes para si. Olá, doutora Onde pode lhe Vanessa. encontrar para fazer É consulta? minha colega. As duas estamos lá na saúde mental. Uau, acho que identificou mais doentes. Agora, algumas dúvidas ficaram ultrapassadas, mas agora, uma das questões, como é que nós devemos nos comunicar? Por exemplo, nós decidimos que não vamos sair no relacionamento, não vamos sair do trabalho, mas precisamos nos relacionar com aquela determinada pessoa antes que a pessoa nos torne doentes. Como é que nós podemos fazer isso? Qual é o exercício que nós devemos ter? Percebi que nós devemos sempre procurar ajuda, mas temos esta componente de mito, entre aspas, de não procurar ajuda porque a psiquiatria para malucos, porque não posso aproximar-me a alguém também para pedir ajuda, porque vão pensar que eu sou menos que isto e aquilo. Está naquele ambiente. Então, como é que deve se comportar para apoiar a si e aos seus filhos? O conselho que eu sempre dou para as pessoas que lidam com narcisistas, não discuta. Vai sempre perder. Porque ele tem argumentos para tudo, até para o impossível. Não se discute com o narcisista. Se ele achou que aquele ponto de vista que ele tem está certo, termina a conversa e deixa assim como está, para tratar da tua saúde mental. Porque ele, quando sentir que ele está a perder essa discussão, ele muda o curso da conversa, vira a vítima e tu é que viras o acusador. Isso faz mal a ti próprio. Então, lidar com esta pessoa, evite discussões com ele. É difícil, porque essas pessoas criam discussões, é em casa, é no setor do trabalho, mas quanto menos criarmos situações com eles, menos vamos sofrer mentalmente. Esse é o segredo de lidar com o narcisista. Se eu quero me manter ali, o quanto menos tiver que argumentar com ele, melhor. Eu acho que esse é o ponto mais importante. É o ditado, né? Melhor ter paz do que ter razão. Do que Em ter alguns momentos nós razão e fazer devemos guerra. usar esse ditado. Porque com narcisistas já conseguimos perceber que vamos perder a paz e nunca teremos razão. Então já são dois motivos para nós sairmos dessa. Temos aqui uma questão, doutora, como ajudar um narcisista? É possível ajudar? Olha, como eu falei anteriormente, a perturbação da personalidade narcisista cursa de uma forma crônica. A forma de ajudar esta pessoa é procurando suporte psicológico para ela, psiquiátrico. Ou seja, há terapias que nós vamos aplicar para ensinar este indivíduo a lidar com aquilo que faz parte dele. Eu falei um pouco antes na live, se calhar a nossa menina não tenha visto, que ele lá vai aprender que alguns comportamentos que ele faz não são normais. Por quê? Porque lidar com o narcisista é como se estivesse a lidar com uma criança. Que ele nem tem noção que algumas coisas que ele está a fazer estão doentes. Por exemplo, quando o teu filho chega no supermercado, faz birra, grita, eu quero doces. Naquele momento, não vais bater a criança, vais chamar a parte. A mãe hoje não tem dinheiro. A mãe hoje não está preparada. Ou chega no meio da rua, começa a orinar. Não, filho, tens que pedir para orinar numa casa de banho. Usei estes exemplos mais fáceis para perceber o quê? O narcisista vai dizer, como é a tua relação com a tua parceira? Ela está ali, deu-me filhos. Ela cumpre o dever dela. É dever dela isso. Não, ela é a mãe dos teus filhos. Ela é a tua esposa. Deves aprender a saber como é que ela está. Se ela precisa de alguma coisa. Saber quando tu acordas, dizer bom dia a este indivíduo. Porque na cabeça dele ele acha normal, porque ele não tem empatia. Acordou, saiu, foi trabalhar. Para ele não faz diferença. De que eu tenho uma parceira. Mas se ele fizer um acompanhamento comportamental, ele vai perceber, eu tenho este problema, mas eu posso lidar com ele. Se eu lutar com isto. Porque eu digo que o narcisismo parece até com a dependência às drogas. Da cocaína, da heroína, da cannabis, seja qual for. Tu tens que decidir, eu já não quero. E eu quero mudar.
E ninguém pode fazer isso a não ser a tua própria mente. Decidir que isto não me faz bem, eu preciso sair. Então o narcisista tem que também ser capaz de dizer, olha, eu estou a agir mal e eu preciso de ajuda. E isso só fazendo terapia é que ele vai reconhecer o seu erro. Porque ele sozinho, ele acha que tudo que ele está a fazer está bem e não precisa de ajuda. Tenho mais, já estamos quase na reta final, mais de quase 1 hora, mas tenho algumas questões. Se tiverem questões, por favor, coloquem, já estamos quase a terminar. Existe alguma possibilidade, por exemplo, deste narcisista desenvolver comportamento, por exemplo, de abuso de substâncias psicoativas, por exemplo, abuso das drogas, ou ter alguma compulsão a algum jogo? Sim, muitos destes indivíduos, eles quando desenvolvem esta dependência a substâncias, é porque eles não conseguem lidar com a rejeição. Então, eles entram nas drogas como uma forma de sair daquele problema. Por que as pessoas não aceitam que eu sou extremamente inteligente, que eu sou especial? Então ele bebe, ele fuma, porque naquele mundo dos entorpecentes, das substâncias psicoativas, é perfeito e ele sente-se bem. Então ele vai neste caminho. A compulsão ao jogo. A compulsão ao jogo já é um pouco diferente. Como falamos, os narcisistas se acham os melhores. Então, ele não aceita perder. Ele vai jogar o primeiro jogo, o segundo jogo. Se ele perder, ele vai tentar até conseguir. Porque ele vai dizer, o que é este jogo tem de especial? Que eu não consigo ganhar. Eu sou capaz. Porque eu sou o melhor. Então, sem ele se dar conta, ele já é um jogador compulsivo. Já não está jogando normalmente, já é um jogador patológico. Que ele vai jogando, à procura da sua satisfação pessoal, da sua grandiosidade, já desenvolveu um vício. Temos aqui uma questão, doutora, deixa-me ler aqui. Por exemplo, há quem hoje já se encontra num relacionamento com narcisistas. Como alguém pode identificar o narcisista antes de avançar ao casamento e formação de uma família com o mesmo? Muito, muito, muito interessante. Essa tua pergunta, primeiro, eu sou crente, muita oração, porque o narcisista no namoro é o Dom Juan, como eu digo, é perfeito, ele não vai te mostrar, porque ele tem um objetivo contigo. São poucos narcisistas que no namoro te mostram este lado mau deles, essa grandiosidade, porque eles querem conquistar e tu é como se fosse já presa dele. Então ele não pode te mostrar os seus defeitos ainda no namoro, mas tem porém, eu dou esse conselho. A família, se tiveres pessoas próximas de confiança, conhecem alguns traços. Porque ele é bom contigo, mas com a família ele tem alguns traços de narcisismo. Que tu já começas a prestar atenção. Ou uma pessoa que maltrata a mãe, maltrata o pai, grita com os pais, grita com os irmãos. É uma pessoa de difícil convivência na família, só dá-se bem contigo. Sai fora. Eu diria sempre, se tens a oportunidade de fugir do narcisista, foge. Como diz a Mana Sete, se prenda. Porque narcisista não é fácil lidar com ele. Olha, temos aqui a doutora Asha, diz, olha, é complicado lidar com um superior, com um colega narcisista tratando-se de superior hierárquico. E tem um porém, doutora Asha. Normalmente os narcisistas, eles já atingem muitos cargos de chefia, porque eles são extremamente focados. E por essa questão de grandiosidade que eles têm, eles almejam sempre cargos de poder. Então, nós, os outros, temos que aprender a lidar com eles e manter a calma, evitar muitas discussões com eles e tentar lidar o mínimo possível. Eu sempre digo, o mínimo que puderes conviver com pessoas que têm uma personalidade doente é o melhor que fazes. Porque evitas muito estresse. Faça aquilo que deves fazer. Somente o necessário é aquilo que estás capacitado. Aquilo que não consegues, saiba dizer não consigo. E continue. Porque argumentar com eles é uma perda de tempo e vai te fazer mal mentalmente. Por isso aqui a doutora Asha disse, olha, uma solução seria pedir transferência ou mudar de setor. Concordo.
Tens toda a razão, minha Archinha. Tens razão. Ah, às vezes é muito difícil gerir mesmo nos talentos. Pois é, às vezes é sair do Realmente. local, sem dúvida. Sem dúvida. Porque nós temos um momento que nós temos que desmitificar. Sei que estamos a falar de narcisismo hoje, mas hoje eu faço um apelo como profissional de saúde mental. As doenças mentais são reais. As doenças mentais matam. Não só porque a pessoa faz suicídio. Se eu tenho ansiedade, daqui a pouco eu tenho palpitações. Daqui a pouco eu tenho enxaqueca. Daqui a pouco eu tenho pressão alta. Vou andar em todas as especialidades médicas e vão dizer de que eu estou a inventar, sou hipocondríaco. Tu não tens nada, estás a inventar. Mas não tens. Tens uma doença da o teu cérebro está a sofrer, a tua mente está a sofrer. Então temos que tirar aquele mito. Quando um amigo nosso, nosso parceiro, nosso colega diz: eu estou esgotado, eu não estou bem, não estou a conseguir lidar com isto. Sabermos dar apoio. E todo mundo diz: mas tu és fraco. Há tantas pessoas que passam pelo mesmo e estão bem. Tu chegas e dizes para alguém que está a ter uma crise de asma: mas por que não respiras normalmente? Nunca. Levas para a urgência. Não chegas para um diabético e dizes: deixa tomar insulina. O açúcar vai normalizar. Fica feliz. Interioriza. A insulina vai baixar o açúcar. É verdade isso? Não. É assim com as doenças mentais. Quando nós começamos a tratar as doenças mentais, como tratamos a hipertensão, a diabetes, o cancro, como uma doença física que faz a pessoa sofrer, vamos ter mais empatia pelos outros. Desculpa, fugi um pouco do tema, mas acho importante dizer isso. Muito, muito importante, porque desde mais ou menos 2 semanas eu tenho recebido jovens que procuram por ajuda. Isso chamou-me a atenção, por quê? Porque no meio disto percebi que estão dentro do ambiente tóxico. Jovens de 16 a 18 anos que tentaram suicídio ou têm ideação suicida. Isto preocupa muito, porque pelo menos tiveram esta iniciativa de buscar ajuda, mas tem muitos, os filhos destas pessoas que estão dentro desta convivência, que não sabem onde buscar ajuda. Por isso, cabe a cada um de nós esta responsabilidade de identificarmos dentro do seio familiar, dentro dos nossos vizinhos, que nós notamos que existe esse ambiente, vamos proteger essas crianças, ajudar esta mulher ou este homem que estão dentro deste seio familiar, porque melhor do que nós nos sentirmos bem, aliás, deixa-me organizar bem a minha frase, não existe pior coisa que nós sentirmos infelizes sabendo que temos pouco tempo de vida, não sabemos quando será o nosso dia. Então, melhor nós escolhermos sermos felizes fazendo coisas que nós gostamos, estando num ambiente que nós gostamos e fazendo escolhas assertivas que vão nos levar para onde nós queremos chegar. Porque se nós dependermos do outro para sermos felizes, vamos ser eternos dependentes, infelizes e frustrados, porque nunca vamos atingir o que nós queremos. Se o objetivo é nós sermos realmente felizes, apesar das dificuldades que nós vamos encontrar, vamos procurar ajuda até encontrar, porque nós todos podemos ser felizes. Com escolhas, tudo que nos acontece na vida é difícil e vai ser sempre difícil. E toda vez que nós encararmos esta dificuldade, nós devemos nos desafiar e não permanecermos naquele estado inerte de impossibilidade, porque nós vamos formar uma geração doentia. Eu sempre digo, daqui a 10 anos, os nossos filhos como é que serão? Porque os nossos filhos já começam agora com o pensamento, a primeira frustração que têm da vida não sabem lidar. Término de um relacionamento, tentação de suicídio. Término de um relacionamento, depressão profunda e grave. Então, nós devemos sentir-nos inteirados neste assunto para podermos ajudar esta geração, para podermos nos ajudar, para podermos deixar um legado, que é possível ser felizes apesar das escolhas que nós tivemos. Olha, nós tivemos
uma paciente que disse, olha, se eu soubesse, eu não teria entrado na relação. Não tem como saber, como a doutora disse. Mas quando nós lá estamos, nós devemos assumir aquele desafio e sairmos daquela situação da melhor maneira possível. Ou seja, perceber que eu tenho que encontrar um mecanismo de eu continuar a ser feliz e inspirar os meus filhos. Que é possível ser feliz ou sair do fundo do poço e continuar a lutar até encontrar a luz da minha felicidade. Olha, não sei se... Olha, eu acabei entrando na inspiração da coisa. Tem aqui perguntas, já estamos quase a terminar. Temos que deixar o tabu da psiquiatria, normalizar e desmistificar a doença mental. Não fugiu, não, doutora? Ok. Disseram que falou muita verdade. Não vale a pena competir com o narcisista. É verdade. A importância da consulta de saúde mental. Não vamos esperar entrar nessas situações muito graves para procurar por ajuda. A partir do momento que nós notamos que não conseguimos lidar com determinada situação e nos gera doença, procure naquele momento por ajuda. Porque sempre, sempre será importante nós podermos ter alguma orientação. Esta tendência que nós temos de pensar que nós somos sempre capazes de fazer as coisas erradas, nós sempre vamos precisar de um auxílio para nos mostrar o melhor caminho para nós atingirmos o que nós queremos. Nádia disse super, super tocar ao ponto tão importante. Olha, quero aqui agradecer a doutora, senão vamos ficar aqui toda a noite, por ter aceito o convite. Olha, quem tiver uma situação, conhecer alguém, peço para mandar mensagem no PM da doutora, pode mandar para mim, que é para podermos ajudar, conhecerem alguém que queiram indicar, que nós estamos abertas para poder ajudar, porque esta é uma preocupação que nós tivemos, motivo pelo qual nós marcamos esta live, que é para deixar claro das consequências que isto gera na vida destas pessoas. Nós contamos com a vossa ajuda para podermos ajudar mais pessoas e transformarmos vidas. Não sei se a doutora tem mais alguma coisa para falar? Agradecer pelo convite, foi um tema bastante interessante. Espero que tenham aprendido alguma coisa, que espero que tenha ajudado. E dizer à doutora Yanina que estou aberta a voltar mais vezes, para aprendermos mais. Porque nas lives não apenas só ensinamos, também aprendemos dos outros. Porque pessoas precisam de pessoas. É isso que nós temos que aprender. Ninguém vive sozinho. Um sempre tem a ajudar o outro. Então, muito obrigada a todos. Até uma próxima oportunidade. Claramente. Olha, peço que coloquem, depois de eu salvar a live, quais são os temas que gostariam que nós abordássemos. Porque tem muitos temas, muitos tabus, que nós estamos dispostas para poder desmistificar e conversarmos acerca. Porque este é o momento que nós temos de tirar as dúvidas, colocar-vos a par da nossa realidade e podermos ultrapassar cada situação que nós temos juntos. Porque pessoas precisam de pessoas, como disse a doutora. Então, muito obrigada a todos, bom descanso. Espero por vocês na próxima live. Tchau. Tchau.